Das montanhas passando pelas peneiras, tudo de rico encontrado no solo mineiro no século XVIII deveria tomar o rumo da corte em Portugal. Pela cotação atual, o ouro retirado daqui naqueles tempos deveria arrecadar algo em torno de 32 bilhões de reais. Mas essa contabilidade percorria caminhos estranhos que quase nunca passavam pela legalidade. Se portugueses e brasileiros tinham muito a esconder, havia um terceiro grupo atento à movimentação. A história deve aos franceses e seus espiões boa parte do que se sabe hoje sobre a produção da primeira corrida do ouro da Idade Moderna. Quase 200 anos antes de levantar a Torre Eiffel, a França construiu uma rede de informações que dava conta de todas as riquezas que vinham do Brasil. Sediados em Lisboa, os espiões franceses tinham notícias privilegiadas sobre carregamentos inteiros. Numa sociedade de corte, as alianças elas costumam ter muito mais a ver com interesses e, muito frequentemente, esses interesses são imediatos. Então, obviamente, manter uma boa estrutura de informações sobre o seu amigo que está prestes a virar inimigo ou vice-versa é extremamente importante. Então, nesse momento, havia também uma baixa profissionalização das forças armadas, havia uma baixíssima profissionalização da própria burocracia de Estado, e de modo que muitas pessoas vendiam essas informações como uma forma de auferir riqueza, sem muitas lealdades nacionais. Isso é típico da época e no século XVIII me parece que é uma parte legítima do jogo das nações, vamos chamar assim. Os relatos que chegavam ao Palácio de Versalhes falavam em quantias absurdas. O primeiro informe dos espiões é de 1697, mesmo ano em que a coroa portuguesa foi notificada da descoberta do metal em Minas. O rei francês ficou sabendo que 12 navios vindos do Rio de Janeiro haviam aportado Lisboa com uma partida de ouro em barra vinda do Peru. O ouro, na verdade, era de Minas, mas como até aquela data a existência do ouro no Brasil era desconhecida na França, o espião deduziu que a carga vinha do Peru. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Os espiões franceses usavam códigos secretos para mandar suas mensagens ao rei. Elas eram escritas em papéis especiais e as palavras eram substituídas por números, como, por exemplo, 548, que significava Minas, 845, diamante, e 821, ouro. A equipe do jornal Estado de Minas TV Alterosa é a primeira no Brasil a registrar imagens dessas correspondências secretas. As cartas estão em 2 locais diferentes de Paris, no Ministério das Relações Exteriores e no Arquivo Nacional. Apesar de amareladas pelo tempo, ainda é possível ler com certa nitidez as mensagens. Os espiões sabiam de tudo, até quanto ouro transportava cada navio. Sabiam inclusive das malandragens. Parte da carga era escondida para não ter que pagar impostos à coroa portuguesa, o famoso quinto. Em vários trechos desses documentos aparecem referências a uma certa região do Brasil, de onde vinham tantas pedras. No fundo, o que valia no interesse entre as nações era uma situação de conflito e a obtenção de cada vez mais poder. Os franceses, nesse caso, estavam muito interessados em Portugal, tanto que alguns anos mais tarde, no começo do século XIX, as tropas de Napoleão vão invadir Portugal basicamente para ter um controle quase que absoluto sobre o continente, né? Eu creio que isso já vinha sendo ensaiado desde o século XVIII e os franceses gostariam de ter uma cabeça de ponte, digamos assim, na América Latina, e o Brasil, nesse sentido, seria uma região muito oportuna. Os olheiros de Paris também foram os primeiros a perceber o fim de uma era luxuosa para Portugal. Em 1762, uma das cartas acusa a chegada de uma frota vinda do Brasil, a qual trouxera pouco dinheiro, coisa que muito preocupava o comércio. A farra do ouro estava acabando. Et d'accord